Presidente, Sr. Ministro. Em primeiro lugar, eu sublinhava que nós estamos numa audição sobre o setor da construção civil e obras públicas. Parece que o Sr. Ministro, particularmente, não conhece o tema do nosso agendamento. Depois, dizer que as preocupações do PSD e do CDS com a construção civil deveriam ter levado a facilitar esta audição. E não facilitaram. Chumbaram a nossa proposta para que o Sr. Ministro cá viesse. Sr. Ministro, relativamente ao problema do investimento público em construção civil, eu perguntava-lhe se o Sr. Ministro leu o documento da Confederação Portuguesa da Construção e do Imobiliário que se realizou no dia 5 de junho. Leu? Leu o que lá se diz sobre comparação internacional do investimento em construção na última década? Não leu, de certeza. Eu vou-lhe ler. Na última década, Portugal é o país que se registra a pior evolução do investimento em construção. Ou isto está errado, ou aquilo que o Sr. Ministro passa a vida aqui a dizer está errado. Uma das coisas está errada. Eu gostaria de saber se isto, na base do Eurostat e da AMECO, se esta conclusão está errada. E como o Sr. Ministro não sabe, eu vou-lhe distribuir mais uma vez qual é o quadro do investimento público e do investimento privado neste país desde 1995 em função do PIB. Nós estamos com um investimento público que é metade do de 1995 em matéria de investimento público. O Sr. Ministro, a gente percebe depois de ouvir o Sr. Ministro por que razão é que o PSD e o CDS não queriam que o Sr. Ministro viesse cá falar da construção civil. Percebe-se perfeitamente. O Sr. Ministro não tem nada para dizer. Não é uma mão cheia de nada, é uma mão cheia de nada e a outra de coisa nenhuma. Seguindo o ditado ali do deputado Hélder Amaral. Mesmo a única questão que vinha aqui trazer, que é das calções, é um anúncio. Estamos perante um anúncio. E não me respondeu à questão que lhe fiz, porque é que nós não seguimos aquilo que está em vigor na Madeira e nos Açores. Gostaria de saber. Relativamente à apreciação, vamos ver no concreto e depois logo lhe diremos. Aquilo que disse é muito pouco sobre o assunto. Relativamente aos problemas da tesouraria das empresas, não me disse nada. O Sr. Ministro disse que esteve com empresários e associações e a banca e que são necessários mecanismos. Está à espera para impor esses mecanismos para evitar a falência de empresas, Sr. Ministro? Os mecanismos todos nós sabemos. Agora, que mecanismos? E quando é que estarão em vigor, Sr. Ministro? Crédito. O Sr. Ministro, e eu julgo que os deputados da maioria, uma parte já viveu aqui o anterior período com os governos do PS, sabe que tivemos aqui dois ministros da Economia que vinham aqui sucessivamente dar-nos conta dos milhões de euros de empréstimos das linhas PME Invest. Durante anos. O ministro Pinho, o ministro Vieira da Silva, vinha aqui, não havia audição que não viesse com o PME Invest. Milhões e milhões de euros. Sabe qual foi o resultado, Sr. Ministro? O afundamento da nossa economia, exatamente aquilo que os senhores estão a fazer, a continuar. Exatamente a mesma coisa. Depois gostaria de saber, Sr. Ministro, explique porque é que as pequenas empresas portuguesas têm neste momento taxas de juro no mercado de crédito superiores às gregas. Explique-me, Sr. Ministro. Diga-me alguma coisa sobre este assunto. Fala de visitas a empresas. Eu gostaria, já sei que tenho ido ao Distrito de Braga, ao meu distrito, e gostaria de saber porque é que, se já foram visitar a FDO, a Arlindo Correia e Filhos, a Sá Machado, a ABB, que estão a falir porque os senhores não lhe pagam o que lhe devem. E eu vou para a outra questão sobre a qual o senhor não diz uma palavra. Qual é o calendário de pagamento das dívidas a estas empresas neste setor, Sr. Ministro? A Troika não mandou pagar as dívidas também. Uma questão que o Sr. Deputado ali, Luís Ramos, levantou. A Troika não mandou pagar as dívidas. Qual é o calendário de pagamento? Estas empresas estão a falir por falta de pagamento das dívidas do Estado, Sr. Ministro. Fale-nos com clareza relativamente a esta questão. Relativamente ao problema do investimento público e do CRAN, e como os senhores falaram daí do investimento para os desempregados, e já outro dia levantei esta questão ao Secretário de Estado, Almeida Henriques, vocês fizeram sair um comunicado onde se dizia que desempregados vão ter 400 milhões de euros para formação profissional. Este foi publicado um comunicado do Ministério da Economia, e que não se refere às candidaturas tipologia 2.2 e 2.3, formação e educação de adultos e formações modulares certificados. Foram agora aprovadas e financiadas 1.990 candidaturas a estas duas tipologias. Esta informação
Os senhores sabem, é falsa. Não percebo porque é que a tornaram pública mais uma vez. Há cerca de 15 dias foram aprovados um punhado de candidaturas à tipologia 2-3, tendo ficado a todas as outras a aguardar orientações. E quanto à tipologia 2-2, formação e educação de adultos, formação para os desempregados, ontem, questionado o POPH, não havia qualquer resposta sobre esta situação. Nenhuma informação sobre esta situação. Como é que os senhores publicam o comunicado que publicaram, o senhor Secretário de Estado e o senhor Ministro? Gostaria de saber se considera o IP2 e o IP8 e a Estrada Nacional 125, se considera que isto são obras erradas, senhor Ministro. São obras erradas que não devem... Aliás, várias vezes os desafiei nestas audições a que nos diga do passado quais meia dúzia de obras que o senhor acha que não deviam ter sido feitas. Eu queria meia dúzia, só queria meia dúzia. Dê-me um exemplo de meia dúzia. Relativamente ao Plano Nacional de Ação e Eficiência Energética, diga-nos qual é o fundo de eficiência energética que está disponível, quando está disponível e quando vão ser calendarizadas o conjunto das medidas e ações relativamente a esta questão. Relativamente à regeneração urbana e ao GESICA, eu gostaria de perceber porque é que transferiram o GESICA para os planos operacionais regionais e o que é que significa esta transferência de apoiar o programa GESICA na base do programa operacional regional. O que é que isto significa ao nível dos programas operacionais regionais em termos de verbas que vão ser deslocadas para este fundo? Gostaria de ter uma opinião, uma ideia exata sobre este processo. Muito obrigado, Sr. Deputado.